Conta só um pouquinho pra gente esses detalhes assim do transporte aéreo, porque a pressão do ar, obviamente, é diferente aqui de lá em cima, né? Então a gente tem detalhes relacionados a estruturas fechadas, né? Tanto parte circulatória quanto parte de ventilação, a gente pode ter algumas alterações, né? Legal. E a gente fica ali bem na parte da ventilação, essas coisas. O que a gente tem que tomar alguns cuidados aí? Até mostrei aqui pro Guto, né? Que um tempo atrás eu fiz aquele post lá do CUF no transporte aéreo, né? Com um estudo que testou vários tipos de controle da pressão do CUF, por exemplo, né? Não, então, é uma coisa que assim, hoje a gente entende que quando você pensa que você já viu bastante de fisiologia para trabalhar numa UTI normal, você tem que reaprender algumas coisas ou adaptar algumas coisas com relação à fisiologia de voo. Então, por causa do ambiente hipobárico, né? E as particularidades das leis da física, então, lei de Boyle-Mariot, lei de Starling. Aí isso fica na questão da concentração da pressão atmosférica por conta do selo d'água de pressão, da diferença de altitude, que é o que o pessoal mesmo... Eu falo que no dia a dia a gente comenta a questão da... Quem vai fazer uma escalada tem que ter um preparo físico por conta da hipoxemia, das pressões. E isso também ocorre, a questão da lei de Boyle-Mariot, a lei de expansibilidade de gases. Isso mostra que com uma bolinha aqui na Terra, no ar, ela se expande até 3 vezes mais o volume. Você viu o stories que eu fiz do saquinho de batata lá? Que ele enche. Que ele enche. A tampinha do iogurte também, você vê que dilata. Ele tem toda a certeza dessa questão das leis, apesar da cabine sempre ser pressurizada quando as altitudes são mais elevadas, mesmo assim ela interfere. A gente um detalhe sente importante, isso. Que a cabine ela é pressurizada, mas ela não atinge a mesma pressão ao nível que tem no nível do mar. É pressurizada comparado à altura que ela está. Isso. Mas ela é hipobárica comparada a gente aqui, né? Então é uma coisa que tanto o paciente como nós que estamos atuando no cuidado, sentimos a questão do disbarismo, sentimos a questão da dor do ouvido, que é aquela pressão que você sente e fala, mas por que é isso? É a lei mesmo da pressurização que a gente acaba sendo inserido. Só para você complementar, para as pessoas que não sabem qual é a altitude média que um avião que você pega, que a gente atinge aí com os nossos jatos é 35 mil pés, 40 mil pés. Deixa eu fazer então vai dar uns 12K? Divide por 3. 12 quilômetros de altura. E assim, conforme você está na altitude, a temperatura externa de cabine chega a menos 70 graus, velho. Então você sente, por questão da temperatura, questão das partículas de oxigênio, que elas se dispersam, por isso que tem que ter um incremento da fração inspirada de oxigênio. Curiosidade para leigos, tá? O pico do Monte Everest tem 8.800 metros. Ele está falando de 12 mil metros. Só para você entender esse lance de gases, de pressão de gases. De fato, a altura ela vai impactar muito nisso. E o quanto isso, obviamente, vai impactar na dinâmica. O avião, como o Ivan estava comentando aqui, ele vai estar pressurizado, abaixo do que a gente está acostumado aqui a nível do mar, mas ainda assim acima do que é considerado a pressão que vai estar naquela altitude. Só para vocês, são curiosidades assim, é acima do pico Everest, tá ligado? Então são coisas que influenciam diretamente. E tem coisas simples, né? Por exemplo, você falou da expansão dos gases, mas, por exemplo, quem trabalha com ventilador vela vai saber bem isso aqui, que você precisa setar a pressão que você tá, da altura, né? A pressão atmosférica ali, dependendo da altura da cidade. Assim, não são todos os ventiladores que são liberados e regulamentados para voo, por conta da alteração das pressões mesmo. Então, assim, é uma coisa que a gente vê clássico, é que um pneumotórax não drenado não pode voar. Por quê? Vai aumentar. Vai piorar. Então, vai assim, expandir aquele ar ali. Porque a questão do estudo que você viu, eles não conseguiram chegar a um denominador comum. Me surpreende o paciente chegar, entrar no avião com o pneumotórax não drenado, né? Mas é bom ter essa recomendação aí. Mas isso é uma coisa que a gente tem que ter muito a percepção. Sim. Por conta do quê? Dentro de uma situação em que você não tem estrutura muito boa da cidade, o pessoal não sabe fazer uma avaliação física, não sabe fazer uma ausculta. A importância de você fazer uma triagem boa do seu paciente antes de voo é uma ausculta simples, pedir um raio-x, visualizar o que pode encontrar nesse paciente para prevenir uma piora, porque vai aumentar. Então, são coisas que a gente tem que entender, que a bolinha vira bolhona. Pô, um paciente, ele estava super bem, ele começou a descompensar em voo. Você vai auscultar, a ausculta sumiu. Fala, pô, mas ele não estava assim. No transporte aéreo, vocês costumam utilizar ultrassom?
Tem ultrassom disponível para vocês utilizarem? Olha, eu voei com um médico, um neurocirurgião que tinha um ultrassom portátil. E é assim, ele comprou, ele usa no dia a dia, porque ele é samuzeiro, mas nós não temos... Mas não tem de rotina, não existe uma regra que... Não necessita ter ele como uma exigência. Porque é uma boa ferramenta para esse tipo de alteração. Seria maravilhoso fazer um estudo. Sim. Se nós tivéssemos tido tempo de preparo antes da pandemia, de montar uma estrutura para pesquisa, seria maravilhoso, porque você não encontra Teve isso. um N tomografia para impedância elétrica lá. Põe. Legal. Show. Legal. Um estudo do Ia caralho. dar um estudo legal também. Consegui, fazer várias variáveis de estudo. E é o que eu falo, hoje, a nível de Alô, estudo... marcas. Estudos não tem. Na área da fisioterapia, poucos. Quase nenhum. Os estudos que nós temos são recentes, que nós estamos postando de perfil, de tabela de oxigenação, porque até então não é uma coisa tão propagada. Mas o quanto era importante recursos para poder sanar problemas futuros dentro de um voo. Então, se eu tenho um ultrassom, é fantástico. Mas um simples raio-x, se for bem tirado e você visualizar, com todo olhar clínico, você também consegue falar, opa, tá estranho isso aqui, vai para a ausculta, segunda, chega o médico também vai fazer, o enfermeiro se precisar a terceira opinião, para a gente prevenir. Incrementar o paciente de oxigênio é normal, por conta da perda das partículas de oxigênio que vão se dispersando na altitude. Então, o incremento de 30% a 50% é realizado? Sim. Não vou passar todo o briefing do curso. Depois aí quem tiver interessado vai seguir nossas redes, vai pegar aí para também fazer uma capacitação. Com relação ao ventilador, sem ser os ajustes de parâmetros, tem algum ajuste técnico que tem que ser feito antes da decolagem, quando está em voo, quando volta para a terra? Existe alguma alteração técnica nele? Não, assim? O que a gente acaba fazendo no ventilador, primeiro a checagem técnica dele antes de uso mesmo, na liberação, para ver se está tudo ok. Aumento da FI para transporte, que é natural. Muitas vezes ajuste das pressões também são necessários, apesar do gradil segurar bastante essa diferença da pressurização. Muitas vezes a gente necessita também de alguns ajustes finos por conta do paciente quando atinge voo cruzeiro, que é quando a aeronave mantém durante um período a mesma altitude de deslocamento. Então a gente acaba tendo alguns ajustes mais finos e junto da questão da gasometria. Você chega a manipular a configuração da pressão do equipamento ou não? Do aparelho não, porque o aparelho já é configurado para sentir a alteração da pressão. E automaticamente ele já ele já faz a leitura conforme vai tendo essa alteração. A tecnologia ajuda muito, né? Os ajustes são mais mesmo em relação ao parâmetro. Então eu não vou viajar com microtac no... Jamais, eu acho que não vai conseguir entrar com ele, por conta dessas alterações que são necessárias. Mas é uma coisa que o aparelho, graças a Deus, hoje, ele sendo regulamentado e liberado para voo, ele facilita muito para a gente. Legal. O que eu vou olhando sempre é o ajuste de pressão. Quanto que ele está chegando de pressão, quanto tem de consumo de O2, visualizando quanto eu tenho no torpedo para fazer uma estimativa de consumo, porque muitas vezes no ar a gente não consegue, pelo ruído, ouvir um vazamentinho, observar alguma alteração de escape. Então, muitas vezes a gente, pela visualização do manômetro de pressão da régua, junto ao ventilador, que vai dando essa informação para a gente, é uma maneira de prevenir uma pane seca de oxigênio aí. Sim. Tá? Porque e você anda com mais de um cilindro, dependendo da distância? Sempre que tem uma missão, a gente tem a estimativa de voo, tempo de missão, a gente faz um cálculo e aí já deixa uma gordura sempre de 50% a 100%, dependendo. A maioria das vezes, para voo mais longo, a gente deixa 100%, porque se chegar em São Paulo, as condições climáticas não favorecerem um pouso, muitas vezes a gente vai ter que fazer rotas e alternativas dentro desse tempo, pode ter um consumo maior, né? Ou se o paciente tiver uma instabilidade, sai com uma F de 35, que é o mínimo que tem no aparelho. Chegou a 100%, descompensou, tive que corrigir uma gaso, aumenta a frequência, ele aumenta o consumo de O2. Então, ele vai, nisso aí, nos dar uma segurança maior também para não ter a questão da falta de oxigênio. Eu imagino até as certificações que vocês precisam ter para você utilizar um cilindro de oxigênio dentro de uma aeronave. O processo para habilitar uma empresa para UTI aérea, ela leva de 6 meses a 2 anos. Então... A Anvisa fica em cima, a Vigilância Sanitária fica em cima. São processos e mais processos, documentos e mais documentos. A agência de aviação é a ANAC? ANAC. É ela também que regulamenta ou não? Toda ou tem alguma específica? Não, a ANAC, ela fica em cima por conta da aeronave. Ela exige as coisas que a aeronave precisa
tanto como parte de segurança como parte operacional. A Anvisa para liberar o voo, a vigilância para coordenar a parte de insumos, higienização, limpeza. Mano, a gestão em cima disso É um trabalho gigante. gigantesco. A RT da empresa da enfermeira que trabalha com a gente, a Gislaine, ela fica descabelada na época que tem que renovar as licenças. Porque você tem que mostrar todos os protocolos, todos os processos, tudo tem que ser protocolado, que nem hospital. Não, eu tô aqui é tão baratinho, né? E aí você pega qualquer que seja o voo aí, menos de 2 dígitos que é acima de 1.000, você não consegue, por conta de valores de combustível, taxas de embarque, taxas de hangar. Tudo que envolve o processo ali, né? Todo o processo. Não é uma coisa barata, mas para a fisioterapia eu falo que é uma área que a gente, conseguindo vislumbrar, paga-se bem, não paga mal. Já o pessoal que é curioso fala assim, mas e aí? Paga bem, paga plantão bem mais rechonchudo do que quem trabalha num plantonista de hospital. Tá? Você ganha por voo. Eu ganho por voo distância curta é um preço, longa é outro, pernoite é outra. Você quando tá eu me fico deixando agoniado, velho. Você tá me deixando... Você fala e não fala os bagulho, mano. Não, eu não quero saber quanto você ganha, mas tem uma média. Tem mais de uma empresa que tem... sim, eles praticam uma média de preço. Um voo curto aí é de 600 a 800 reais. Um voo que você vai levar São Paulo, Bahia, no máximo, é voo curto. E aí, se porventura você precisar pernoitar, Dobra isso o valor. tudo, você vai ganhando... Dobra o valor. Aí, mano... Se for longo, 1.000, 1.200, aí dobra o valor. Vai fazer estrangeiro. Pô, eu já tenho brevê, viu? Hoje... Já era. Se quiser, ó... Só colar. Eu já tenho... Qual média de voo que vocês fazem hoje? Então, na pandemia, chegávamos a fazer 2 a 3 voos consecutivos. Eu saía de um, chegava lá, preparava o material e saía de outro. Maluco, velho. No terceiro voo, você já não quer fazer mais nada da vida. No dia seguinte, sabe aquela ressaca depois dos 30? Que você não recupera? Ô, velho, um voo já me deixa cansado, mano. Um voo já fico meio 2 voos, exaurido, às vezes você pega véio. temperaturas distintas. Você sai do calor. Absurdo, você vai pro sul, aquele frio absurdo, só que você tá com o seu macacão, velho, molhado. Você Delícia. fica gelado. Delícia. Gostoso. Pressurização, a cabeça, meu, E anti-chamas, bombando. não anti-frio, né? Então, ele isola, dentro fica gelado. É, que gostoso. Então, tipo, é desgastante. Não é só um sonho da parte ótima, linda e maravilhosa. Nada é só o lado bom, né? Isso, tem o ônus e o bônus. Ah, normal, pô. Mas assim, é uma coisa que eu falo que foi um despertar, foi um trabalho. A Sobrafy nasceu a partir de outras pessoas apaixonadas. As pessoas que não seguem, sigam, se associem. Não precisa ter o curso, não precisa ser formado ainda. É o quê? É o incentivo ao nosso crescimento da associação para que consigamos, num tempo curto aí, atingir os nossos conselhos, tanto federal como os regionais, para ganhar cada vez mais força. Estamos aí sempre em contato com alguns presidentes que crefitam, e isso é um convite que eu falo a vocês. Você quer conhecer mais? Entra em contato, nos leva para fazer palestra, online, presencial, para que chame a atenção já desde a graduação as pessoas. O ano passado eu fui em inúmeras faculdades, nesses simpósios de final de ano, falar um pouco, porque é uma área de atuação nova. Sim. Assim como o Pilates, alguns anos foi, assim como algumas outras áreas vem crescendo num curto e médio tempo aí, essa área que estamos trabalhando para desenvolver, não é pensando no Sérgio, no Guto, no Ives, que já estão tipo, numa parte da carreira que não vai aguentar mais 20 anos. Mas quem está se formando agora... O cara tá matando nós, Ivis. Pois é, mano. Porra, 20 anos. Eu vou trabalhar muito mais, meu irmão. louco, Porra, mas Dia muito de mais. plantão, dia e noite? Pô, eu tô gordão, mas eu 36 fiz horas? meus exames. Eu tô saudável nos exames, hein, velho. Glicemia tá linda. Tá normal. Ah, então- Triglicérides normal, pô. Nossa, 20, então você mano. aguenta 2 plantõezinhos Não aéreos me mata fácil, não, seguido. velho, por favor. Pode pegar um por semana aí pra mim. O que eu vou Ivens lá já fazer, perdeu os hein? cabelos, Já tudo, era. mas ainda tem chão, velho. Não, e o dele não tem nem problema de shampoo quando você chegou lá na altitude, velho. É Clorex. Já era. Já Clorex sobrou. Já era. Mas é pensando mesmo no pessoal que está se formando, está adquirindo experiência. Não adianta falar que eu me formei agora, já quero voar. Você não tem know-how para paciente grave. Não é know-how por a gente ser velho e estudar muito. Não. É por você precisar ter alternativas. Como eu brinquei, o Wi-Fi não funciona lá em cima, o Google não vai te responder. É ter repertório de ter vivenciado muita coisa Isso, já. é puxar ficha. É o que nós falamos no começo, quando eu peguei no PS, quando você trabalhou nos hospitais públicos. Você, em alguns plantões, você falou assim, meu Deus do céu, tira recurso e vai tentando alternativa.
E é o que acontece comigo. Eu tô sozinho, não tem outro físio de plantão para falar, o que eu posso fazer? Eu tô na altitude, velho, eu não pego nenhum Google lá para eu tentar ver algum estudo que me ajude. Não tem um livro ali que vai funcionar, a internet lá em cima velho. é 30 conto, tio. Você tá louco, mano. De grandes aeronaves, velho.